Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Nesse trimestre de inverno, estamos estudando o livro de Êxodo. A gente usa como guia esse livrinho aqui chamado Lição da Escola Sabatina. Hoje, manhã fria de domingo. Hoje é dia 13? Deixa eu ver aqui. Acertei. Tadã! 13 de julho do ano jubileu. Para quem não sabe, o ano jubileu é o ano 25. Estamos no primeiro jubileu do 7º milênio. Alguma coisa vai acontecer. Nessa manhã fria de inverno, vamos falar sobre o começo difícil que Moisés teve para iniciar o resgate do seu povo, tirá-lo das mãos de Faraó, o rei do Egito. Verso para inculcar. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Êxodo 5, verso 1 e 2. Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2. Muitas vezes você pensa que uma vez decidido seguir a Deus, a coisa vai ficar fácil. Moisés foi lá, pegou no cajado, o cajado virou uma serpente, colocou a mão no peito, a mão ficou leprosa, colocou a mão no peito de novo, a mão ficou limpinha, como o bumbum de bebê. Então ele falou: é nóis. Chegou lá, eu sou Moisés, o profeta de Deus. Ele está dizendo: deixe meu povo ir, para que eu sacrifique a ele no Monte Sinai. O quê? Quem é o Senhor? Por acaso existe outro Senhor senão Faraó? Eu sou o Senhor, eu sou o sol. Aliás, teve um faraó que o nome dele era Atom, o sol. Teve outro que chamava Akhenaton, o filho do sol. Eu tô até pensando, coloca aí nos comentários o que você acha. Eu quero comentar o Êxodo, a história de Moisés. Tô pensando no nome aqui. O que você acha de depois do sol? Hã? Depois do sol, ou seja, depois de Faraó. Coloque aí os comentários. Faz tempo que eu não vim aqui na borda do rio Tietê. Nós estamos aqui no rio Tietê, na cidade mais rica do país. Sim, eles também têm dinheiro. Faz tempo que eu não vim aqui, mas eu adoro gravar aqui às margens do grande Tietê. Coloca aí nos comentários o que você acha dessa nova série Depois do Sol. Para essa semana nós vamos ler
Êxodo capítulo 5, Apocalipse capítulo 11, verso 8, Êxodo capítulo 6, verso 1 ao 13, Salmo 73, verso 23 a 26, segundo Coríntios 6,16. Eu sempre confundo quando é Crônicas e quando é Coríntios. Crônicas é CR, Coríntios é CO. Gênesis 16, Êxodo 6, 28 a 30, Êxodo 7, 1 ao 7. E Faraó perguntou: quem é o Senhor? Seguindo a ordem de Deus, Moisés foi até o Faraó para iniciar o processo de libertação, o qual tiraria do Egito o seu povo e os filhos de Israel. Êxodo 3:10. O sol está nublado, mas o céu está lindo, 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 lindo. Vou colocar um pouquinho mais para cima para você perceber como é que o céu tá lindo, 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 lindo céu, lindo céu, céu, Com uma visão desse magnífico céu, aproveite para se inscrever no canal, dê o gostei ou não gostei, porque pro YouTube tanto faz. Se você gostou ou não gostou, ou gostou ou não gostou, o importante é que você se manifeste, compartilhe esse vídeo. Vai apagar o meu ego, vai. Vou falar, oba, um compartilhamento. As coisas estão melhorando. Deus ordenou: deixe meu povo ir. Qual foi a resposta do Faraó? E o que podemos aprender com isso? Êxodo 5, 1 e 2. Eu não conheço o seu povo. Fica na sua, Moisés. Não deixarei Israel ir. Quem é o Senhor? Perguntou o Faraó. Não com o desejo de conhecê-lo, mas como um ato de desafio, ou até mesmo de negação de Deus. Quem é você? Se fosse hoje ele diria: quem você pensa que é? Quem esse Senhor pensa que é? Afinal, eu sou Senhor das grandes terras do Egito. E ele admite que não conhece, quase como se orgulhando disso. Tem gente que fala que não conhece a Deus, quase que se orgulhando disso. Quantas pessoas ao longo da história não fizeram o mesmo questionamento? Isso é trágico, pois como Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, vigia das pessoas. E conheçam a Jesus Cristo, a quem o vigia das pessoas enviaste. João 17:3. O Egito, tendo o Faraó como seu rei, representa um poder que nega a presença e a autoridade de Deus, que se opõe a Deus, a sua palavra e ao seu povo. Faraó disse: não deixarei ir Israel, revelando sua rebelião contra Deus, destacando o Egito como símbolo de um sistema que nega a Deus e luta contra ele. Hoje, existe um sistema no mundo que luta contra Deus. Esse sistema é chamado Egito e Babilônia. Não é surpreendente que muitos cristãos
tenham visto essa mesma atitude repetida milênios depois. Na Revolução Francesa, por exemplo, que ocorreu entre 1789 e 1799. Ver Isaías 30, 1 a 3, Apocalipse 11, 18. A Revolução Francesa, ela foi um ato de rebelião contra Deus. Eles não estavam ali para questionar se a religião que se apresentava era boa ou ruim. Eles estavam ali para dizer que não queremos religião. Tanto é que eles entraram na catedral Notre Dame, Nossa Dama, Catedral de Nossa Senhora, e destronou lá a santa e colocou uma prostituta lá no altar dizendo: essa agora é a Nossa Senhora. Uau! O faraó se considerava um deus, ou filho de um deus. Uma referência clara à crença em seu poder, força e inteligência supremos. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência de Deus e resistiu aos seus preceitos. Eles não criam em Deus, no Deus vivo. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Nem o rei de Babilônia, que era terrivelmente cruel, ousou desafiar a Deus. Pelo contrário, ele até defendeu Deus em algum momento. A rebelião do Egito é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, ou seja, a França, expressaria igual negação às reivindicações do Deus vivo, manifestando idêntico espírito de incredulidade e desafio. Ah, tá vendo? Esse comentário é feito por Donna White em O Grande Conflito, Casa Publicadora Brasileira, publicado agora em 2021, página 229. O ateísmo exacerbado desse estado chamado França a ponto de negar o Deus Criador do céu e da terra, a ponto de desafiar o Deus vivo. Aliás, até hoje a Europa sofre por essa ação. Eu acho que a Europa é um lugar onde florescem os ateus. Aliás, eu até tenho orado de vez em quando por Paris. Eu oro por 7 cidades. E uma delas é Paris. Por quê? Porque pessoalmente eu acredito que seja a cidade mais mundana do mundo. Se você concorda, coloca aí nos comentários. Se você discorda, coloque aí. Eu também oro por minha cidadezinha lá no interior do Paraná. Ah, se meu Fusca falava. Passou o Herbie aqui. Alto Paraná, Paranavaí. Tem uma cidadezinha que eu oro também chamada Nova Aliança do Ivaí. Uma rua, mas é uma bela cidade. Curitiba, que é a minha bela capital. São Paulo, que é a nossa bela capital. E Paris.
que é a capital romântica do mundo. Se alguém lhe perguntasse se você conhece o Senhor, como você responderia? Se a resposta for sim, vá com Deus! Se a resposta for sim, como você descreveria quem Ele é e por quê? É um desafio muito grande aqui. O desafio é descrever a Deus. O meu Deus, Criador, Todo-Poderoso, Pantocrator, Ele é invisível, intocável, mas Ele é o grande Todo-Poderoso. A melhor representação de Deus na Terra é a manifesta em Jesus Cristo. Ele disse a Felipe diz, mostra-nos o Pai. Ele diz, ô cara pálida, você já está me vendo há 3 anos que eu estou aqui com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Então esse Deus Criador do céu e da terra é o grande eu sou poderoso que se revelou a Moisés, que se revelou aos sacerdotes no Sinédrio. É Jesus Cristo. Aliás, por isso que ele foi morto na cruz. Por quê? Se Jesus Cristo não é o grande poderoso, então a morte dele foi certa. Porque ele foi condenado porque se titulou como Deus. Saudações, cavaleiro. O senhor acabou de passar no YouTube ao vivo. Quer voltar aqui e mandar bom dia pra ele? Não, obrigado. Vai com Deus, entra lá. Canal Vigia das Pessoas. Vai com Deus, meu amigo. Com licença, vou beber uma aguinha aqui, tá bom? Peguei aqui no Rio Tietê, vamos beber. Ah, propósito. A água do Tietê é limpa ou é suja? Isso é pergunta de 5ª série, viu? A água do Tietê é limpa ou é suja? A água do Tietê é límpida. Olha aqui, tá vendo? Que delícia, né? O Tietê tem 1.300 quilômetros de extensão. Então quando eu falo que a água do Rio Tietê é limpa, eu estou dizendo porque na memória coletiva aqui em São Paulo, quando você fala água do Rio Tietê, você lembra de um grande esgoto a céu aberto. Você não está vendo, mas a água está preta, barrenta. Então é uma poluição só. Mas o Rio Tietê não é só aqui a capital. O Rio Tietê ele corre sentido ao Rio Paraná, né? É. E inclusive aqui na borda do Tietê tem uma cidade chamada Tietê. Mas a partir aqui de... fugiu agora o nome da cidade. Mas passa 2, 3 cidades aqui abaixo e a água começa a ficar limpa. Então, lá no interior, a água é caudalosa e límpida. Então, se alguém perguntar para você se a água é limpa ou suja, responde sem pestanejar, é limpíssima. Ela é suja aqui na capital e na grande metrópole, porque os gestores, que eu chamo de indigestores, decidiram que o Rio Tietê seria o grande esgoto da metrópole. Não posso usar essa palavra. Sabe, já faz mais de 30 anos que os governos disseram que iam limpar o Rio Tietê. E gastaram milhões, milhares. E o Tietê continua horroroso aqui na capital.
é um esgoto a céu aberto. Eu estava vendo ontem um menino dando entrevista no podcast, não sei o nome dele, mas ele falava tão gostoso que eu vi o vídeo 2 vezes. Depois eu vou até procurar o canal dele no YouTube para seguir. Ele estava sendo entrevistado e ele falou: olha, eu sofri muito. Eu vivi a minha adolescência entre os anos 2010 e 2018. Ele falou: eu fui adolescente quando o nosso vice-presidente era governador do estado. Eu já sabia disso, porque eu sou professor. Mas me doeu o coração ver aquele menino dizendo, olha o que ele disse. A escola era uma miséria. A escola não tinha papel sulfite. Os professores escreviam as provas na lousa. Não tinha merenda. Ele está falando das escolas estaduais. Não tinha merenda. Era uma bolachinha seca. Quando tinha nuggets, hoje o pessoal chama de steak, sei lá. Quando tinha isso na escola, que era uma vez na vida, outra na morte, eles faziam festa, eles faziam... E era uma miséria. Eu já sabia disso, porque o governador Alckmin acabou com a educação no estado de São Paulo. Acabou. A minha filha se formou no ensino médio no estado. A situação estava como aquele menino descreveu e ainda um pouco pior. Graças a Deus veio a pandemia e a minha filha terminou o ensino médio em casa. Ela falava: papai, os moleques pediam pizza. A pizzaria vinha entregar na sala e eles comiam lá no fundo da sala. E não oferecia para ninguém. E o rapazinho fala, ele falou com lágrimas nos olhos. Eu fiquei muito triste, porque uma vez conversando com a diretora, acho que o moleque se formou, e ele conversando com uma diretora da escola, a diretora disse: você sofreu, mas não precisaria ter sofrido. Por quê? Naquela época já existia uma coisa chamada Fundeb e tinha dinheiros aos montes. Ele fala, quando voltamos da pandemia, toda a sala de aula tinha uma TV digital com internet. Já era o governador Dória. E aí ele perguntando como é que ele arrumou tanto dinheiro para equipar as escolas, cada sala com uma TV. Aí ele disse, não, existia rios de dinheiro numa conta do Fundeb. Aliás, eu não sei como é que estava lá, porque a obrigação era devolver. Mas como o Alckmin já estava assim com o governo federal, porque hoje o safado é vice-presidente, de algum modo esse dinheiro ficou ali e foi gastado por Dória. Numa atitude, primeiro eleitoreira, porque ele queria ser presidente do Brasil. E depois para gastar o dinheiro do Fundeb. E os professores se ferrando.
Eu não sou professor de Estado, mas eu acompanhei isso. Porque na prefeitura eu conheci muitos, conheço até hoje, professores do Estado, e eles falavam das agruras que o governo Alckmin fez. E me doeu o coração o moleque falar, e eu votei nele como vice-presidente. Porque eu votei ideologicamente, ele é esquerdista ideologicamente. Coitado, é perfeito, né? Mas ele disse que votou com dor no coração. Porque ele sabe que o Alckmin não presta. Mas tá lá. Quando o Lula passar dessa para melhor, ele vai virar vice-presidente. Eu pessoalmente acho até que ele encarou se humilhar, sentar no colo do sapo barbudo, nessa expectativa de que o tiozinho octogenário passa dessa para melhor e ele, sem graça, tanto é que aqui ele é conhecido como picolé de chuchu, aqui em São Paulo, sem graça, sem gosto. Vai com Deus, amigo. Tá lá só esperando. É um oportunista. Ele herdou o estado de São Paulo num oportunismo. E agora vai herdar a nação nesse oportunismo baixo e vil. E o jovem votou nele, porque coitado, não tem outro jeito, não sabe pensar diferente. A educação brasileira foi estragada nesses 25 anos. Aliás, eu diria até mais, ela veio estragada nesses 35 anos, desde a instituição da Constituição Cidadã. Quando a Constituição é cidadão, o cidadão não é. O cidadão não é cidadão. Eu tenho o coração cortado, porque eu olho e vejo muito recurso. Nós estamos na maior unidade da federação. É dinheiro a dar com pau. Daria para proporcionar educação de qualidade. Tem essas fundações aqui em São Paulo, essas grandes empresas. Isso poderia ser revertida em recursos para que a população não sofresse tanto como esse menino, que era perseguido, inclusive pela polícia, só por ser preto e pobre. Ai, meu Deus. Desculpa, eu me empolguei. É que hoje é domingo, eu não tenho um compromisso e... Desculpa aí, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Vou dar um 360 aqui, tá bom? Para você ver a cidade mais rica do país. Sim, eles também têm dinheiro. Essa é a ponte do Alphaville, que dá acesso ao Alphaville. Separa a Vila Rica da Vila Pobre. E pra lá, ó, é a Vila Pobre, tá bom? Aqui volta o Rio Tietê. E pra lá é a Vila Rica, a Alphaville. Bye, bye.